Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa Mais Inclusão. Há 4 anos no ar, do Rovuma ao Maputo, do Zambeza ao Índico, procuramos contar histórias que ajudam a mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Mina Chakami na apresentação e Abdul Rahman Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com o apoio de produção da TV Surdo. Estimado ouvinte das rádios comunitárias, pode acompanhar esta e outras histórias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição do programa Mais Inclusão, começamos com a notícia de que mulheres com deficiência continuam a exigir melhor atendimento nos serviços hospitalares. O jornalista Abdul Rahman Ibrahimo traz mais detalhes. Neuza Ângelo, como Trivolência Benedito, 2 mulheres com deficiência, revela que, apesar de alguns momentos de bom acolhimento, o atendimento hospitalar nem sempre foi humanizado. Depois de tantos depoimentos de algumas colegas que eu ia ouvindo, ia escutando, ia acompanhando, fiquei com um pouco de receio de ir ao hospital para ter acesso aos serviços de pré-natal. Ficava receosa, com medo, mas como é que vão me tratar, como é que vão me atender? Tanto que eu só fui abrir a minha ficha, estava com 4 meses a 5 meses. E como já não era a primeira gravidez, eu já havia pedido uma gravidez, né? Tiveram que transferir-me do centro médico, onde fui abrir a ficha, para um hospital geral. Mas graças a Deus eu não tive nenhuma reclamação, né? Fui bem atendida, tanto nas consultas, era bem recebida, os meus médicos eram bem atenciosos comigo, eles me explicavam cada detalhe e também para tal, meu marido estava sempre comigo, por isso que eu não senti muita diferença, né? Também quando fui dar o parto, meu parto foi adiantado por conta de algumas complicações de saúde, né? Foi um pouco de discriminação, digo eu, por ser primeira viagem talvez, não sei, porque eu fui ao hospital, teve parto no Hospital Central, deixaram-me por muito tempo a dizer que essa barriga, como não tenho barriga assim, sabe que não, essa barriguinha aqui talvez não tem nada, não está de barriga, eu a mostrar que eu estou de barriga, a entregar a ficha, me deixaram depois, me levaram para a sala de operação, foram me operar. Trivolência lembra que chegou a sentir dores durante a cesariana por falta de anestesia adequada. E Neuza destaca que só conseguiu vencer o medo inicial com o tempo, chegando a cuidar do filho sozinha, mesmo com a limitação visual. Eu senti dores, eu gritei lá, digo, estou a sentir dores. Acabou a anestesia. Negaram, continuaram a abrir a barriga. Eu, com medo, já com sentir dor forte, tentei pegar. Hoje começaram a me bater, porque eu peguei. Mas eu disse, eu estou a fazer isso porque sentir dor, porque está a doer. Depois me meteram de novo anestesia. Eu não tinha como subir para ir amamentar. Só meu marido subia, levar bebê, me entregar, depois sucessivamente. É um desafio, sim, cuidar de um bebê sendo uma mulher com deficiência visual. Tanto que no primeiro mês ou nas primeiras semanas eu não tocava no meu bebê, eu tinha medo de deixar cair, tinha medo de alejar. Quando ele ainda tinha um umbigo, né, aquele cordão, eu não tocava nele nem por nada, tinha medo de talvez lhe ferir, ele sentir dor. Eu só de lhe ouvir a chorar, eu ficava, será que ele alejei, ele machuquei? Quem fazia tudo isso era o meu esposo, ele que dava banho o bebê, cuidava do bebê.
mas quando completou 2 meses, eu passei a cuidar dele sozinho, graças a Deus. Eu troco a fralda do meu filho, dou-lhe banho, dou-lhe comer, sozinha mesmo. Eu fico sozinha todo dia, porque ele vai trabalhar. Então, graças a Deus. Há desafios, sim, é muito desafiador, mas tento me esforçar para não ficar por detrás, porque como pessoas quando me vê, mas como é que ela cuida desse bebê se ela nem consegue ver? Mas graças a Deus eu tento fazer o meu máximo para mostrar à sociedade que eu sou capaz. Sandra Ramiro Machatini, mulher com deficiência físico-motora e mãe de 2 filhos, reforça que a mulher com deficiência tem os mesmos direitos que qualquer outra, incluindo saúde, educação e maternidade. A mulher com deficiência tem todo o direito como uma outra mulher. A mulher com deficiência tem direito à educação, tem direito à saúde, a um lar, tem direito à ação, a ter família, tem direito de tudo, posso dizer assim. Então, estamos inseridas na sociedade e possamos gozar dos mesmos direitos. Sandra lamenta a falta de acessibilidade de algumas unidades sanitárias no país, como rampa, casa de banhos adequadas, informação acessível, especialmente para as pessoas com deficiência auditiva e visual. Não estão sendo cumpridas as leis. Por quê? Primeiro vou falar da acessibilidade de dentro do centro de saúde, das unidades sanitárias. Existem centros de saúde que nos gabinetes não existe acesso à cadeira de roda, não entra. Nas unidades sanitárias não existem rampas acessíveis. Então, e dentro do próprio hospital, nas casas de banho, não é acessível a pessoa com deficiência entrar, porque a casa de banho não é acessível para uma pessoa com deficiência, muito mais para pessoas que usam a cadeira de roda. Então, isso eu digo que não estão sendo respeitadas as leis. Posso dar exemplo das pessoas com deficiência auditiva, posso dizer assim, que elas não estão a conseguir lidar com as recomendações do medicamento. Há outras que nem explicam melhor como é que deve a pessoa cumprir com a medicação. Planeamento familiar. Então, elas não têm como, por exemplo, para as pessoas com deficiência de uso de sinais, não tem as pessoas específicas para poder explicar como é que a pessoa deve usar a medicação. Então, isso torna-se mais difícil para as pessoas com deficiência irem para unidades sanitárias ou centro de saúde para ir fazer o planeamento, para ir fazer as consultas, porque deficiência visual não tem nada escrito em braille para elas poderem se medicarem, porque eles até podem falar, mas quando chegam em casa como vai fazer? Não tem ninguém para apoiar. O jurista Nelson Josias alerta que Moçambique já ratificou diversas convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, mas muitas mulheres ainda desconhecem esses instrumentos legais. Já estamos nesta causa já há algum tempo atrás, no sentido de que já a pessoa com deficiência tem muita dificuldade, não é? Em várias áreas, estamos a falar das áreas de acesso, estamos a falar da própria locomoção, a própria educação, etc, etc, a questão da saúde reprodutiva, né? E outros itens que dizem respeito à pessoa com deficiência. Agora imagine a mulher, se só a deficiência, há muitas limitações em termos de acesso a várias áreas de serviços, imagine já a deficiência por parte da mulher. Então, o objetivo principal é disseminar toda essa legislação, seja interna ou internacional, que diz respeito à mulher com deficiência, não é? Para que possa, de certa forma, ter acesso a esses serviços que, eventualmente, algumas das mulheres nem sequer conhecem. Ele sublinha que o acesso à informação é essencial para as mulheres com deficiência, passa a reivindicar os seus direitos. Fala também de persistente a falta de conhecimento legal que dificulta a denúncia de abusos e violência. Pouco tem conhecimento, as mulheres com deficiência, algumas delas até dos depoimentos que nos trouxeram hoje, situações mesmo que devem passar por denúncias, queixas ao nível da PGR, elas não sabiam que de fato há essa prerrogativa de poder denunciar. A mulher com deficiência passa por muitas situações de violência sexual, de falta de condições na educação e até mesmo na saúde, situações que acontecem não só na escola, mas também nas unidades sanitárias. De recordar que estas mulheres fazem parte da Associação das Mulheres com Deficiência em Moçambique, que defende os direitos deste grupo social.
A seguir, acompanhe a entrevista conduzida pelo jornalista Abdulrahman Ibrahim, com destaque para o tema das eleições no FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. Saudações, amigo ouvinte do seu espaço no programa das rádios comunitárias Mais um Televisão. Na vossa companhia, Abdulrahman Ibrahim, vou conversar com Ricardo Morense, ativista social para a área da deficiência, presidente do Observatório Moçambicano. Doutor Ricardo Morense, estamos no primeiro dia da Assembleia Geral do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência. O que tem a dizer? Será que o Observatório será aprovado para que isso também tenha voz nesta Assembleia? Obrigado, caro amigo, e desde já aproveitar e cumprimentar os ouvintes assíduos desta rádio. Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade. E como bem disse, estamos aqui como candidatos ao Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, não é? Nós submetemos a nossa candidatura. Nós somos uma organização recém-criada, né, de cerca de 2 anos. Mas apesar da idade da nossa organização, nós somos uma organização de âmbito nacional e porque os nossos objetivos não contrariam aquilo que são os objetivos do FAMOD, que se resumem na promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência, nós achamos que devíamos apresentar a nossa candidatura como tal, mas de forma precoce recebemos um despacho do presidente do Conselho de Direção do FAMOD a dizer que as candidaturas já tinham sido apreciadas em março e que também por falta de tempo o Observatório Moçambicano seria admitido no próximo ano. Isto tornou-se uma inquietação para nós, porque a Assembleia é esta, não é? E que nos termos do Estatuto o Conselho de Direção aprecia as candidaturas e submete à deliberação da Assembleia Geral, que é o órgão supremo da organização. Aliás, o despacho que recebemos é assinado pelo presidente do Conselho de Direção. No mínimo, se fosse uma ata do Conselho de Direção. Mas mesmo assim, teria algumas irregularidades, porque não fundamentam o seu despacho. Se houvesse alguma incongruência, algo no estatuto do Observatório contrariasse o estatuto do FAMOD, sim, poderíamos ser eliminados de forma precoce. Submetemos uma impugnação à mesa da Assembleia e a mesa da Assembleia respondeu-nos verbalmente de que seria nesta Assembleia que seria apreciada a nossa situação. Mas por uma questão de cautela, nós metemos uma providência cautelar ao Tribunal, no sentido de que se a providência tivesse entrado em tempo útil e apreciar-se, provavelmente nós tivéssemos que ser admitidos nesta Assembleia. Mas há um perigo. O perigo qual é? É de a providência ser decretada e anular esta Assembleia. E isso seria muito triste. Temos poucos fundos, somos organizações que não têm condições para fazer assembleias e seria muita pena que o Tribunal viesse anular esta Assembleia. É por isso que nós chamamos a atenção. É bom, como questão prévia, fosse discutida nesta Assembleia. Quando fomos retirados da sala, nós esperávamos que a questão fosse inicialmente discutida antes de entrar na agenda dos trabalhos. E nós estamos aqui a ser ignorados, não é? Nós somos pessoas com deficiência, somos membros de uma organização. Está aqui meu colega, o professor Chilaúl, que deixou de dar aulas na universidade para vir aqui a esta Assembleia e pura simplesmente estamos a ser ignorados. O que eu chamo a atenção é que as organizações não podem funcionar desta forma. Eu não posso ver o Abdulrahman como meu inimigo, como adversário. Está a perceber? Todos nós temos espaço para trabalhar. E o Observatório, ao ser membro do FAMOD, é mais uma valia. Porque o Observatório tem seus sonhos neste movimento das pessoas com deficiência. Então, eu estou a chamar a atenção à Assembleia que não nos ignorem, não é? Se não vão nos admitir, que nos digam, nós vamos embora, temos outras coisas para fazer. Felizmente não somos desempregados. O meu colega é professor da universidade e tem estudantes por atender. Eu pessoalmente sou conservador e notário de carreira. Eu sou advogado, tenho minhas coisas a fazer e estamos aqui a perder tempo. No lugar de nos ignorarem aqui, deveriam mandar alguém informar-nos: olha, a vossa situação não vai ser apreciada nesta Assembleia, nós vamos para casa. Mas eu chamo a atenção que esta Assembleia pode servir para tomar chá e comer bolacha. Porque se vier o Tribunal com uma sentença,
a anular isto por conta disto. Não digam que Morense é assado e cozido. Então, é esta situação que estamos a viver. Infelizmente, o movimento das pessoas com deficiência está a regredir. As pessoas têm medo das pessoas que têm alguma coisa para dizer. Ademais, eu fui presidente do FAMOD durante um mandato e nessa qualidade adquiri a qualidade de presidente honorário. Não estou a ver aqui os antigos presidentes do FAMOD. Estaria aqui o Manuel Lázaro, estariam os outros colegas que passaram como presidentes. Respeitemos-nos, pá. Independentemente das nossas diferenças, eu acho que tem que haver um mínimo de respeito. Espero que alguns candidatos a esta Assembleia no futuro olhem para os antigos presidentes que deram parte do seu tempo e não ser ignorados do jeito que estamos a ser ignorados. Esta é a situação. Desculpa estar em algum momento, alguma emoção, mas é para desabafar, é para chamar a atenção. As organizações não podem funcionar assim. Nós, pessoas, passamos, as organizações continuam. A esta altura, o FAMOD deveria ter uma idade suficiente para saber respeitar os seus membros. Os membros são as pessoas com deficiência. Exato. Dr. Ricardo, nesta situação, se caso o Observatório não estar aprovado, neste caso, para fazer parte da Assembleia e também ter voz nesta Assembleia, já que os 2 dias serão a discutir o futuro das pessoas com deficiência, o que vai acontecer nos próximos dias? Se não estarem dentro, o Tribunal vem chumbar esta Assembleia e terá que se reunir de novo, como já havia referido aqui, são gastos e o movimento tem poucos recursos para estar em Assembleia do género, que são pessoas que vêm das províncias, não só para se acomodar neste local, não só a alimentação e tudo mais. O que pode vir a acontecer nos próximos dias? Olha, é com muita pena que isso venha a acontecer. Nós chamamos a atenção para evitar que isso acontecesse. Nós temos aqui a carta de pedido de admissão, regularmente entregue. Temos aqui a carta de impugnação à mesa da Assembleia. A mesa da Assembleia deveria ter resolvido essa questão como uma questão prévia no início da Assembleia. Nós estamos a dizer assim, se formos admitidos como membros do FAMOD e temos direito a isso, nós vamos ao tribunal, suspendemos a providência. Está aqui a providência, nós vamos suspender. Mas, se isso não acontecer, lamento que nós vamos continuar com a providência e esta Assembleia pode vir a ser anulada. E as decisões dos tribunais prevalecem sobre quaisquer outras. Esta Assembleia pode ser anulada, pode ser uma perca de tempo. Vou dar exemplo daquilo que está acontecendo na CTA. Há um candidato que também quiseram criar-lhe umas situações. O tribunal decretou uma providência para o Álvaro Massinga participar como candidato à CTA. Então, há este paralelismo que pode acontecer com isto. Não vamos a tempo neste momento, mas pode, a posterior, a Assembleia ser anulada. Isso seria com muita pena. E não será por falta de aviso que nós chamamos a atenção. A idade que tem o FAMOD já é tempo suficiente para ter pessoas capazes de dirigir uma organização de acordo com os regulamentos, de acordo com a legislação. Não andar aqui com amiguismos para a sombra da bananeira, brincarmos com coisas sérias. E como eu digo, o Observatório poderia não ser candidato a membro disto aqui, porque nós também queremos crescer à nossa maneira. Mas porque queremos fazer parte do movimento, achamos que devíamos, não é? Até poderia estar a participar como antigo presidente do FAMOD. Mas isso nem sequer se respeita. Em relação a isto, estou um pouco me lixando, como se diz na gíria, mas a verdade é uma, nós queremos fazer valer os estatutos. Ou o FAMOD cresce, ou o FAMOD vai regredir. Por causa desse tipo de pessoas que estão à frente do processo e pura simplesmente olham para os seus umbigos e não olham para a pessoa com deficiência como tal. O FAMOD não é uma propriedade privada de ninguém, é uma organização. Não sei até que ponto responde à expectativa dos seus membros que são organizações. O FAMOD são os membros, não é aquele punhal de pessoas que estão ali na direção, não. Aquele punhal que está ali na direção foi contratado até. E havendo uma boa auditoria, pode-se encontrar algumas situações lá que algumas pessoas podem descarrilar, mas não quero chegar a isso. Eu apelo ao bom senso. Nós queremos trabalhar, queremos dar o nosso contributo como pessoas com deficiência no movimento das pessoas com deficiência. E o Dr. Ricardo Mourinho se falou aqui em relação ao desenvolvimento do fórum. Estive na presidência do fórum, não é? Nos casos FAMOD, nos últimos 2 mandatos do Cantolo Pons, como membro, como uma pessoa com deficiência, como que avalia? Avançou? Regrediu? Qual é a sua opinião? Eu não gosto de falar de pessoas. Eu gosto de falar de assuntos, eu gosto de falar de instituições. O Cantolo como Cantolo é um bom rapaz, é o meu amigo, mas separemos as águas. Cantolo como presidente, cada um tem suas virtudes. Eu não vou avaliar o Cantolo, porque eu também já estive na presidência do fórum. Tive os meus passos. Na altura nós levamos o FAMOD pela primeira vez
a Assembleia Geral das Nações Unidas de Nova York, 2013-2014. Desta vez, o FAMOD teve o mérito de trazer até um projeto apoiado pela União Europeia, que está de parabéns. Mas o que nós queremos separar é que separar as pessoas da instituição. A instituição caminhou e, por ter caminhado, deve merecer nosso respeito. E para merecer nosso respeito, a instituição tem que cumprir com a lei, tem que cumprir com os estatutos. Doutor Ricardo Moraes, há quem diz que com esse barulho é sinal de crescimento do FAMOD. São pontos de vista que eu respeito. Se é crescimento ou decrescimento, são pontos de vista. Não gostaria de comentar isto. Nós temos que caminhar todos. Estamos a falar de 30 organizações ou mais de 30 organizações membros do FAMOD. Essas organizações, quando tu vais buscar financiamento, tu tens que olhar as tipologias de deficiência que tens. Seriam as organizações a desenvolver as atividades e não um punhal de pessoas na direção. Está a perceber? Acredito que há candidatos que disseram que quando ganhar as eleições tem que mudar o cenário. Nós temos a CAMO com suas especificidades. Temos a DEMO com suas especificidades. E recuando, antes que me esqueça, há um ponto que eu queria me referir. O presidente do FAMOD é presidente a partir da Judemo, Associação dos Jovens com Deficiência de Moçambique. Quantos anos tem o presidente da Judemo? Estou a ver essas meninas, estou a ver esses rapazes jovens. O que quer dizer jovens? A juventude vai até os 35 anos. E se você tem 50, ainda diz-se que é jovem com deficiência, ainda continua a presidir a Judemo. E esta Judemo que o senhor está a presidir há cerca de 19 anos. Eu conheço o colega Cantol como presidente da Judemo, né? Em 2006, com a morte do anterior presidente. Mas até hoje é presidente da Judemo. Para além de atropelar os mandatos dentro da Judemo, para além de ter ultrapassado a barreira da idade... Os estatutos da Judemo não é vitalício? Não posso precisar. É vitalício? Não posso, não sei, não conheço os estatutos da Judemo, não conheço. Mas acredito que não existe presidentes vitalícios em nenhuma associação. Isso seria contra a lei do associativismo. A lei das associações é clara. E depois, tendo cumprido 2 mandatos, não tem possibilidade de concorrer para a presidência. Mas há um truque que está sendo alinhado aqui, que é concorrer como vice-presidente de alguém. Mas se olharmos, o que é um vice-presidente? Um vice-presidente é um presidente. Sim. Se tu não tens condições para ser presidente, não pode ter condições para ser vice-presidente. Eu não queria discutir esses assuntos internos das organizações, mas o que me leva a dizer isto é que temos que cumprir com os estatutos. Se dissessem que o observatório é contra a lei, o estatuto do observatório não é pela promoção dos direitos da pessoa com deficiência, aí até nós poderíamos, de alguma forma, aceitar. Mas o despacho não tem fundamento nenhum. Aliás, nem deveria ser um despacho. Deveria ser uma deliberação do Conselho de Direção. Mas a última palavra caberia à Assembleia Geral. Mas nós estamos aqui desde as 8 horas, a sermos ignorados e vamos até as últimas consequências. Mas já avisamos. Um outro cenário, já que estamos neste momento em conversa, a situação das pessoas com deficiência em situações de terrorismo em Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Já estive em Coran, distrito de Miconta, em Nampula. A situação de pessoas com deficiência é um assunto que mexe com o fórum, todas as pessoas com deficiência, por causa mesmo da situação que se vive a pessoa com deficiência a nível da província de Cabo Delgado, por conta da situação de terrorismo. Como observatório, eu já tive algum projeto a nível de Cabo Delgado, como é que olha, de que forma que o fórum, o associativismo da área da deficiência devem trabalhar no que diz respeito a esta situação que se vive em Cabo Delgado versus pessoas com deficiência? Bom, eu teria alguma dificuldade de comentar a questão sobre a situação das pessoas com deficiência versus terrorismo em Cabo Delgado, porque não tenho dados neste momento. Mas, de forma geral, a Convenção Internacional sobre as Pessoas com Deficiência é daquelas convenções tão modernas nos últimos anos. Eu acredito que nunca houve uma convenção nas Nações Unidas que fosse ao encontro da realidade das pessoas, como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Porque esta convenção prevê o tratamento que se deve dar às pessoas com deficiência em situação de emergência como esta, em situação de guerra, ou em situação de emergência por calamidades naturais, ou em situação de guerra como esta de Cabo Delgado. De forma geral, Moçambique também é parte das convenções de Genebra relativas às guerras, não é? O segundo protocolo adicional sobre guerras internas, é verdade que o terrorismo não está a ser tratado em Moçambique como uma guerra interna. Há uma camuflagem política de fugir à realidade. Nenhum país quer mostrar fraqueza de que está em guerra.
mas também ao convidarmos o Ruanda, a convidarmos os outros, estamos a mostrar alguma fragilidade que não estamos a conseguir resolver o problema. Mas em contrapartida, Moçambique não quer assumir que está em guerra por causa do terrorismo. Mas voltando para a questão das pessoas com deficiência, em qualquer conflito armado num país, as pessoas com deficiência devem ser tratadas com alguma especificidade. E nós não estamos a encontrar isso. Se eclodir uma guerra aqui no Caiaguanga onde estamos, não sei quantos de nós terão capacidade de correr. Eu pessoalmente não vou ter capacidade de correr, porque não estou em condições para isso. É por isso que o tratamento tem que ser não especial, mas com especificidade. As pessoas com deficiência nessas situações de conflito, nós não estamos a dizer que tratem como especiais. Não, nós temos que ser tratados com especificidade. E o que acontece é que as pessoas que estão no terreno não têm conhecimento de como lidar com as pessoas com deficiência. É por isso que nós temos nada sobre nós sem nós. Aí é chamado FAMOD, não é? É chamado FAMOD a participar. Mas eu não quero falar pelo FAMOD, porque... É chamado Observatório. Também não quero responder pelo Observatório, porque é por isso que estamos aqui para dar o nosso contributo. Exato. Para engrandecer este FAMOD. Há muita coisa que se pode fazer. No lugar de estarmos aqui a lutar, o espaço é grande, Moçambique é muito grande. O senhor, como jornalista, acredito que tem viajado pelo país fora e tem encontrado terras e terras que não tem ninguém. Estamos todos a batermos-nos aqui, a degladiar na cidade de Maputo, quando o país é grande. Nós podemos lançar os projetos para qualquer parte deste país. Mas voltando para esta questão, realmente eu não teria dados, mas de qualquer das formas, trazendo o direito humanitário internacional, que é um direito aplicado em situação de conflito, as convenções de Genebra e a questão da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e tratamento das pessoas em situação de emergência, essas pessoas têm que merecer um tratamento com alguma especificidade. E a nova lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência também toca na situação de emergência. Obrigado. Estava a esquecer da lei que é especial e esta lei que é domesticação da Convenção. Domesticar a Convenção significa trazer esta Convenção para a ordem jurídica interna e aplicar como lei esta Convenção. Muito obrigado, Dr. Ricardo Morense, por essas palavras. Acreditamos, voltamos numa próxima oportunidade para a gente falar um pouco em relação a este grupo social, visto que é nossa preocupação. Saudações. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, transmitido nas rádios comunitárias, vamos, como já é habitual, ao nosso espaço Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário Inclusivo. Chegamos ao fim do seu programa Mais Inclusão, mas antes vamos recordar os destaques desta edição. Mulheres com deficiência exigem melhor atendimento hospitalar. Entrevista sobre as eleições no FAMOD. Esteve na sua companhia a dupla Amina Chakam e Abdulrahman Ibrahim. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção que conta com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais
Mais Inclusão. Um programa que traz Histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.